paz do Senhor, povo de Deus. Que alegria estar aqui com os irmãos. E hoje, de maneira especial, porque eu tenho uma visitante ilustre lá do Recife, minha sogra, Dona Jailza, que carinhosamente a gente chama de Mainha. Amém? Os irmãos podem sentar, por gentileza. Primeiramente, eu queria agradecer ao irmão Dodson, cadê o irmão Dodson? Ao irmão Ramires, ao irmão Johan e à irmã Judite Sky Galiano. Vocês conhecem ela? Foram através de conversas com eles e com ela que surgiu, através do Espírito Santo, tocando no meu coração para falar sobre esse assunto. Na última pregação, a gente falou sobre 3 coisas que Deus não pode fazer. Apocalipse, capítulo 5, verso 6. Os irmãos lembram? Vimos um cordeiro com 7 chifres, 7 olhos e 7 espíritos, que significam que Jesus Cristo, que é o cordeiro, tem todo o poder, sabe de todas as coisas e está em todos os lugares. Mas tem 3 coisas que ele não pode fazer, que são: primeira, Deus não pode pecar. Amém? Segundo, Deus não pode deixar de condenar o pecador. Amém? Mas tem a terceira, que é mais maravilhosa ainda. Deus não pode condenar aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E hoje eu queria falar sobre 7 coisas que nós precisamos desenvolver, melhorar por amor a Cristo. Amém? Eu vou confessar para vocês que eu acho que essa vai ser a pregação mais difícil que eu já fiz na minha vida. E não é porque existe alguma coisa assim complexa teologicamente, mas é porque eu estarei expondo minhas falhas, meus erros, meus pecados, a minha pequenez diante de Deus, com a intenção de que você também reflita nas suas falhas, nos seus erros e nos seus pecados. Amém? Somos orgulhosos, vaidosos, queremos parecer perfeitos diante dos homens, mas de Deus, a gente não pode esconder nada. Tem um irmão muito famoso chamado Leonard Ravenhill, que ele escreveu um livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Ele diz o seguinte: em cada um de nós existem 3 pessoas. A que nós achamos que somos, a que os outros pensam que nós somos, e a que Deus sabe que nós somos. Deus sabe de tudo. Tudo que somos, fizemos e continuamos fazendo. Ele sabe melhor do que ninguém quem realmente somos. Rebeldes, pecadores, perdidos. Mas graças a Deus, Cristo veio para resgatar e perdoar pecadores arrependidos. E o meu desejo e oração essa noite é que você não apenas se veja como pecador, mas creia e entenda que existe um Salvador que te perdoa, que te ajuda, que te guia e que te conduz para a vida eterna. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 139, versículos 23 e 24. Será que você teria coragem de fazer essa oração? Ou melhor, e de ouvir a resposta de Deus a essa oração? Salmo 139, o verso 23 e o 24. Famoso. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Você teria coragem de fazer essa oração?
eu fui fazer essa oração para Deus me sondar. E Deus me conduziu a pelo menos pontos em que eu preciso melhorar na minha vida cristã. 7 coisas que eu preciso alinhar com a vontade de Deus revelada em sua santa palavra. Talvez isso que eu vou falar não sejam os mesmos pontos que você precisa melhorar, mas para mim foram. Então, a gente vai fazer como Paulo diz, né? Examine-se o homem a si mesmo. E a gente vai fazer então um check-up, porque cada um sabe onde o sapato aperta. Então, meus irmãos, essa noite, você não vai olhar para o seu irmão do lado, não vai olhar para os erros do seu irmão do lado, nem para os... Vai olhar para quem? Para você mesmo. Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho que não está te agradando. Imagina o seguinte, meus irmãos, que existisse aqui uma máquina, tipo um que faz exames, e você entrasse nessa máquina e ela fosse sondar você, examinar, verificar, expor aquilo que você faz e não faz, para ver se está de acordo com a palavra de Deus. E ainda mais, e o diagnóstico dessa máquina saísse ali no telão para todo mundo ver. Já pensou? O que seria de nós? Então você vai orar assim: Senhor, me tira dessa zona de conforto. A Jana estava falando para mim que tem cristãos que parecem que estão na esteira, sabe aquela esteira de academia? Andam e não saem do lugar. Não, mesmo, a gente tem que avançar. Você vai orar assim, ó: Senhor, mostra para mim, Senhor, onde eu estou falhando. Vê se há em mim algum caminho mau, algo que não está te agradando, algum hábito, alguma prática, alguma palavra ou comportamento que está ofendendo a tua santidade. Senhor, tem algo que era para eu ser e eu não estou sendo? Tem algo que era para eu fazer e não estou fazendo? Ou pior, tem algo que era para eu não fazer e estou fazendo? Senhor, como diz o salmista no Salmo 139, me ajuda a amar o que tu ama e aborrecer o que o Senhor aborrece. Quem já ouviu falar sobre o tabernáculo? Tabernáculo de Moisés, famoso, né? Êxodo. Lá havia uma bacia de bronze. Então o que a gente vai fazer com a palavra de Deus? A gente vai fazer como esses sacerdotes. Após o sacrifício, estou em Cristo. Agora você vem diante dessa bacia de bronze, de água, onde vai refletir a sua imagem. E o bronze ali era como era feito os espelhos. Então vai refletir a palavra de Deus. Você vai se espelhar nela e vai refletir o que está de errado em você. E ali, através da palavra, essa palavra, você vai se lavando as suas mãos e os seus pés. Você vai se purificando para adentrar na presença de Deus. Amém? Eu quero que essa noite, no final do culto, que alguns de vocês possam cantar: renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Quem aqui quer mudança de vida, transformação? O Salmo 139, ele é um salmo que ele fala bastante sobre a onipresença e a onisciência de Deus, ou seja, que Deus sabe tudo e conhece tudo e está em todos os lugares. E o salmista ora, olha a ousadia dele: sonda-me, meu Deus, Senhor, procura, busca, investiga, esquadrinha, examina detalhadamente a minha vida e vê se tem alguma coisa que não está te agradando. A palavra sonda tem a ideia de vira-me do avesso, mostra para mim o que está aqui dentro. Então a gente vai ver 7 coisas que, para mim, que nós precisamos desenvolver, melhorar na vida cristã. A primeira coisa que eu preciso melhorar, desenvolver na minha vida cristã, por amor a Cristo, é jejum.
Eu preciso jejuar mais. E você? Sim ou não? Quando foi a última vez que você jejuou? Jejum? O que é isso? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Jejum, meus irmãos, é se abster de alimentos, de comida ou bebida durante um certo período de tempo. Com qual propósito? Além de trazer benefícios para o corpo, ele traz ricos benefícios para a nossa alma. Como assim? É um exercício espiritual de renúncia. É um exercício espiritual de negar o eu, o ego, a minha vontade. De enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Jejuar é uma forma de se aproximar de Deus, de adorar a Deus, de escutá-lo melhor. Eu gosto de fazer um contraste com o jejum, que seria glutonaria. Já ouviu falar? O que é glutonaria? É o comportamento daquele que vive se alimentando em excesso de forma desregrada. Pergunta: qual você tem praticado mais? O jejum ou a glutonaria? Qual que é mais fácil de praticar? Aquele que satisfaz o teu eu ou aquele que é a renúncia das suas vontades? A nossa irmã Judith Sky Galiano, eu perguntei para ela sobre o que é jejum e ela me deu uma frase sensacional. Irmão Júnior, jejum é ter fome de Deus ao invés de ter fome de carne. Jejum é ter fome de Deus ao invés de ter fome de carne. Olha que mensagem maravilhosa. E aí? Quem está com fome? Você tem fome de Deus? Você tem sede de Deus? Seja como aquela corça. Assim como a corça brama. Pelo quê? Pelas correntes das águas. Assim anseia a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Se a gente sabe a importância do jejum, por que a gente não tem jejuado então? Ah, irmão Júnior, isso aí é só para pastor. Isso aí é só para quem tem cargo na igreja. Eu não preciso não. Ah tá, você não precisa disciplinar a sua carne. Você não precisa buscar mais a Deus, é só o pastor, é isso? Ah, mas eu jejuo. Ok, irmãos, glória a Deus se você jejua. Mas nós temos que tomar um cuidado também, para que isso não vire motivo de orgulho e vaidade, se achando mais espiritual do que o outro. Então não é só o não jejuar e o jejuar. A gente tem que tomar cuidado também com a motivação por trás do jejum. Isaías 58, versos 3 ao 7. Dizem: jejuamos diante de ti, por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê. Eu respondo: é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como julca ao vento, vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. E isso chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que eu quero. Soltem os que foram presos injustamente, aliviem as cargas dos seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, repartam seus alimentos com os famintos, ofereçam abrigo aos que não têm casa, deem roupa aos que precisam, não escondam dos que carecem de ajuda. Esse é o jejum que agrada a Deus. Não transforme o jejum, meus irmãos, em uma prática vazia de espiritualidade, de falsa espiritualidade. Assim como a fé, o verdadeiro jejum vem acompanhado de obras. Por amor a Cristo, eu faço um clamor a você. Procure tirar um tempo, um dia da semana, para você jejuar, para se consagrar a Deus. Os jovens, eles estão de parabéns, porque eles têm buscado
em Deus, jejuar, renunciar à carne. Eu preciso jejuar. Mais alguém aqui? Se você notar algo interessante, jejum não vem sozinho. O jejum também conduz à oração. Jejuar e orar, orar e jejuar. O Salmo 35 diz: eu afligi a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Lembra de Ana, a profetisa? Ela cultuava a Deus com jejuns e orações, não é, irmão Dodson? Então a segunda coisa que eu preciso melhorar, desenvolver na minha vida por amor a Cristo é oração. Eu preciso orar mais. E você? O que é oração? Oração é a gente apresentar a nossa incapacidade diante de Deus. Eu não posso, mas tu podes. É mostrar a nossa dependência diante de Deus. O propósito da oração também não é tornar Deus conhecido dos fatos. Ele sabe de todas as coisas. Mas sim que a gente confesse o nosso sentimento de necessidade. Reconhecemos que nós somos pobres de espírito, ou seja, que nós somos necessitados espirituais. Irmãos, sinceramente, será que a gente tem negligenciado a oração? Será que a gente tem orado pouco? Ou pior, não temos nem orado? Você sabia que deixar de orar é pecado? Segundo 1 Samuel, capítulo 12, verso 23, diz o seguinte, ó, Samuel falando: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar. Samuel entendeu que deixar de orar era pecado. Mas o que a gente faz? A gente gosta de cauterizar a consciência. A gente gosta de arranjar desculpas para não orar. Ah, irmão, a correria do dia a dia. Estou tão cansado. Não tenho tempo. Vai ser engraçado que para outras coisas menos importantes você tem tempo. Você não está cansado. Então não é uma questão de não tem tempo, de estar cansado. É uma questão de prioridade. Buscar em primeiro lugar. Então a gente podia seguir o exemplo bíblico lá do Salmo 55, 17. Farei orações pela manhã, ao meio-dia e à noite. Contarei a Deus os meus problemas e Ele me ouvirá. Daniel é um exemplo disso, de alguém que orava 3 vezes. Quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos. É um exemplo de oração contínua. Mas que a gente não ore apenas só 3 vezes, meus irmãos. Que a gente ore quando acordar, antes de se alimentar, agradecendo as refeições, na igreja, antes de dormir. Que a gente faça oração de petição, pedidos, oração de gratidão, agradecer por tudo que Deus tem feito na nossa vida, oração de intercessão. Não ore só por você, pense nas pessoas que estão ao seu redor. E oração de comunhão, buscando cada vez mais um relacionamento íntimo com Deus. O famoso TSD. O irmão Johan falou do DDD. Decisões decidem destinos. Mas nós também precisamos de um TSD. Um tempo a sós com Deus. Amém? Ravenhill vai dizer que o segredo da oração é orar em secreto. Busque um tempo sozinho com Deus. Mas além desse tempo sozinho com Deus, não esqueça de não desligar o seu Wi-Fi do céu. Orai sem cessar. Esteja sempre conectado com o reino dos céus. E que a gente faça da oração não apenas buscar solucionar as nossas necessidades. Esperar vir uma tribulação, algo ruim na minha família para orar. Não. Faça da oração uma maneira de você se relacionar com o Criador. Tem uma frase facebookiana que diz assim, ó: orar antes fala de dependência. Orar depois fala de gratidão. E orar sempre, comunhão. Pergunta: seja sincero com você mesmo. Não deixe a sua mente te enganar.
Como está a sua vida de oração? Eu preciso orar mais. E vocês? Sim ou não? Assim como o jejum conecta a oração também vai se conectar a outra coisa. Oração sempre vai vir acompanhada de estudo da palavra. Lembra de Atos? E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Crescer na graça e no conhecimento. Crescer na dependência de Deus através da oração e na obediência a Deus através da revelação, a sua santa palavra. Então você vê que a oração conduz à revelação. Eu gosto muito dessa oração de Davi, quando eu vou buscar uma interpretação de texto. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sugiro que você faça essa oração quando você for ler a Escritura. Então a gente vê que a oração conduz ao estudo da palavra. Qual é a terceira coisa que eu preciso melhorar, desenvolver na minha vida cristã, por amor a Cristo? Estudo da palavra. Eu preciso estudar mais a palavra de Deus. Você tem lido a Bíblia? Ou tem negligenciado o estudo dela? Tem estudado ela de forma devocional? Meditado nela? Tem dedicado tempo? Aí talvez você diga, irmão, eu não tenho nem lido, quanto mais estudado. Se a gente quer que a Bíblia penetre em nós, é necessário que a gente penetre na Bíblia, se aprofunde, estude. Não faça uma leitura rasa dela. Medite nas coisas que ali estão ditas. Que a gente siga o exemplo do salmista. Antes, o seu prazer está não no pecado, mas na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita de mês em mês. É de dia e de noite. Não é de mês em mês. Salmo 119 vai dizer, quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia. Na tradução viva, vai acrescentar algo muito interessante. Como eu amo a tua lei, durante todo o dia penso nela, em como obedecer melhor aos teus mandamentos. Você já fez isso? Normalmente a gente vai para a Bíblia procurando uma bênção. Vamos ver o que Deus vai falar para mim, para uma bênção, uma palavra de bênção. Mas aqui a ideia do salmista é procurar na palavra como obedecer, como fazer a tua vontade. Você tem feito isso? Aberto a Bíblia para procurar mandamentos de Deus para obedecer? Tem um cidadão, um irmão chamado J. Packer. Olha o que ele diz. Se eu fosse o diabo, um de meus primeiros alvos seria fazer as pessoas pararem de pesquisar a Bíblia. Se eu fosse o diabo, faria as pessoas pararem de pesquisar a Bíblia. E não é isso que ele faz? Eu não entendo as Escrituras. Irmãos, se você não entende, você procura ajuda. Tem livros, tem vídeos, tem irmãos que podem te ajudar. O que não pode é você ficar dando desculpa, ficar aí parado e não querer estudar a Escritura. Não tenho tempo. Bom, você não tem tempo? Pensa bem no que tem roubado o seu tempo. Um dos maiores ladrões de tempo, provavelmente está aí bem pertinho de você. Talvez no seu bolso. É o seu celular. Pensa num ladrão de tempo. Vou ver um videozinho só, rios. Quando você vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Internet e redes sociais. Pensa num ladrão de tempo. Joguinhos, YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, agora me ajuda, maratonar Netflix. Não, tem que ver essa série, porque enquanto não acabar de terminar de ver essa série, eu não posso fazer outra coisa. São ladrões de tempo. Irmãos, entenda, não estou falando contra. Eu estou falando que eles roubam o nosso tempo. E você não tem desculpa para dizer que não lê a Bíblia porque não tem tempo. Nós temos tempo sim. Nós temos que saber dar tempo há um tempo determinado para cada coisa. Nós podemos fazer isso, mas sem negligenciar o estudo da palavra de Deus. Eu preciso estudar mais a palavra de Deus. E você, sim ou não?
Você vai ver outra coisa interessante. Assim como o jejum está entrelaçado com a oração entrelaçada com a palavra de Deus, à medida que você estuda a palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus está entrelaçada com o evangelismo. Esdras capítulo 7, verso 10. Esdras tinha decidido estudar as leis do Senhor, obedecer a essas leis e tornar-se professor das Escrituras, ensinando as leis ao povo de Israel. Por que Esdras queria aprender a palavra? Porque ele queria ensinar ao seu povo, ele queria fazer evangelismo. Então, por que nós conhecemos a palavra? Para conhecer a Deus. Mas não só isso, para torná-lo conhecido. Isso é algo muito comum nas Escrituras. Quem lembra da samaritana? Ela conheceu o verbo, a palavra de Deus. E o que ela fez? Foi falar de Jesus para as pessoas sobre o verbo, a palavra de Deus. Você tem jejuado? Você tem orado? Você tem estudado a palavra? A quarta coisa que eu preciso melhorar, desenvolver na minha vida cristã, por amor a Cristo, é o evangelismo. Eu preciso evangelizar mais. E você? O que é evangelização? Eu gosto muito de uma frase que até o pastor Giliardi também usa. Evangelização é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar o pão vivo que desceu do céu. Somos dois necessitados mostrando o caminho da salvação. Mas você tem negligenciado o evangelismo? Há um ditado que diz: quem não evangeliza precisa ser evangelizado. Jay Blanchard diz o seguinte: recusar-se a evangelizar é tão pecaminoso como cometer adultério ou homicídio. Não evangelizar é pecado. Por que é pecado? Porque está quebrando o mandamento de Deus. Qual é o mandamento de Deus? Ide. É um mandamento. Quando você não está obedecendo, você está desobedecendo, você está cometendo pecado. Evangelização é vocação de algumas pessoas da igreja. É isso? Não, meu irmão, evangelização é cada um de nós. É toda a igreja evangelizando. Não é apenas de alguns membros ou de algum setor. É toda a igreja. Todos nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo diante dos homens. Evangelização não é uma atividade para as horas vagas. Evangelizar é a todo momento, em qualquer lugar que nós estejamos. Seja através de ações, sejam através de palavras. Mulheres, olha o conselho de Pedro para vocês. Você que talvez não tenha um marido crente ainda. Diz assim Pedro: assim também vocês, esposas, submetam-se aos seus maridos, para que, se alguns deles ainda não obedecem à mensagem de Deus, sejam ganhos por meio do modo de vida de suas esposas, sem a necessidade de qualquer palavra. Eles serão ganhos ao observarem o comportamento puro e respeitoso de vocês. Irmãos, talvez a gente seja a única Bíblia que muitos lerão. Eles não vão ler uma Bíblia, mas eles vão ver se você está vivendo realmente o Evangelho. Será que a gente tem sido sal e luz na nossa localidade, na nossa casa, no nosso trabalho? Ou será que a gente tem sido crente James Bond, 007? Está lá, ninguém sabe que ele é crente. Ou tem o crente camaleão, ele se mostra dependendo da situação. O evangelismo deve começar no ambiente em que você está. Sua casa, sua escola, seu trabalho. Pergunto: você tem evangelizado seus amigos e parentes? Então, uma mais dura ainda. Dorme com um barulho desse. Quantas pessoas você conduziu a Cristo esse mês? Não, vou largar um pouquinho. Esse ano. Enche uma mão? Só lembra o seguinte: a nossa função é pregar o Evangelho. Convencer do pecado, da justiça e do juízo, não é nossa, é função do Espírito Santo.
Eu preciso evangelizar. E você? Sim ou não? Agora vem um ponto que o pastor Ronaldo estava pregando. O evangelismo, a mensagem do evangelismo, nos faz pensar na esperança, nos faz pensar na eternidade, nos faz pensar nas decisões, Decisões decidem destinos. Que coisa linda. O evangelismo aponta conduz as pessoas a pensar na eternidade. O evangelismo nada mais é do que a proclamação da nossa esperança, a nossa cosmovisão. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Antes, honrem a Cristo como Senhor nos seus corações e estejam sempre preparados. Como é que a gente se prepara? Através do estudo da palavra. Para responder a todo aquele que lhes pedir para explicar, ou seja, fazendo evangelismo, a respeito da esperança. A palavra nos conduz ao evangelismo e o evangelismo vai apontar a nossa esperança. O que você vai pregar? O que você crê, a promessa que Cristo fez. Que promessa é essa? Que um dia, ao ressoar da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, os nossos corpos serão transformados. Os que morreram em Cristo não vão na frente. Os que são vivos não vão na frente. Primeiro, aqueles que morreram ressuscitam, depois os vivos glorificados, um novo corpo, e os dois juntos ao encontro do Senhor nos ares. E aí, estaremos para sempre com o nosso amado Senhor. Você tem essa esperança? Você tem jejuado? Tem orado? Estudado a palavra? Evangelizado? A quinta coisa que eu preciso melhorar, desenvolver na minha vida cristã, por amor a Cristo, é essa cosmovisão, esse entendimento de esperança na eternidade. Como assim? Eu não creio que Jesus vai vir? Creio. Mas muitas vezes no caminhar do dia a dia eu esqueço. Eu preciso fixar os meus olhos na eternidade, mais nas coisas do céu do que nas coisas da terra, na esperança da vinda de Cristo e o seu reino. E você, precisa também? A gente, será que tem esperado realmente a vinda de Cristo? Será que eu realmente... Não, Jesus, eu tenho que me casar, espera um pouquinho, eu estou construindo a minha casa agora. Aguenta, Miguel, senta aí, não pega a trombeta. Calma, espera um pouquinho. Será que é isso, a gente? Ou a gente, Maranata, ora vem Senhor Jesus, não tem mais nada aqui que me prenda. Eu quero estar com o Senhor. A minha esposa, que também me ajudou nas conversas sobre essa palavra, ela costuma dizer que muitos não estão sendo uma noiva fiel, mas sim uma noiva pensando só despedida de solteiro. O que eu vou fazer aqui enquanto o noivo não chega? Em vez de estar se ataviando, se adornando para o encontro do seu esposo. Uma vez eu vi um vídeo que dizia assim, um rapaz falando para outra pessoa, quem quer ir para o céu? Ah, eu quero ir, eu quero. Quem quer morrer? Ah. Entenda uma coisa, irmãos. A nossa esperança não é morrer e ir morar no céu como se a gente fosse um fantasminha, tá? A nossa esperança é a ressurreição da carne. O nosso corpo vai sair da sepultura e caso Jesus venha antes da gente morrer, a gente vai ter um corpo transformado. E nós habitaremos num novo céu e uma nova terra. Essa era a esperança de Paulo. Ele diz assim, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A glória aqui que ele está falando não é um lugar, mas sim a glória revelada em nós, a glorificação dos nossos corpos. E ele continua dizendo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou,
na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que Paulo está dizendo? Que eu não entendi nada. Paulo está dizendo o seguinte, que quando Jesus vier, não somente nós seremos libertos do cativeiro do pecado, mas a própria criação passará por uma transformação tremenda. Haverá um novo céu e uma nova terra. Essa era a esperança de Pedro, essa era a esperança de João. Viu um novo céu e uma nova terra, e via a nova Jerusalém que descia do céu. E ele diz que lá não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Quem tem essa esperança? Entenda, irmãos. Todo mundo aqui já sofreu alguma coisa na terra. Mas não tem tristeza na terra que o reino dos céus não possa curar. Você tem essa esperança? Sabe como é que algumas pessoas sem essa esperança vivem? Eles vivem da seguinte maneira. Quando crianças, eles não veem a hora de serem adultos. Quando chega na fase adulta, meu Deus, que saudade de ser criança. Eles vivem tão angustiados, desesperados, ansiosos pelo que vai acontecer no futuro, ou tão magoados, travados, rancinzas pelo que aconteceu no passado, que acabam esquecendo de viver o presente. Eles vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Mas graças a Deus, nós não somos assim. Nós temos uma esperança. Nós devemos fixar os nossos olhos na eternidade, nas bênçãos espirituais e não nas bênçãos materiais, na vida eterna e não nesse mundo passageiro. 1 João, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. Aqui está o segredo. O mundo passa. As coisas daqui vão passar, são transitórias, bem como a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, a gente olhando, fixando os nossos olhos na eternidade, vai ajudar a gente a ter um entendimento melhor a respeito do mundo, como lidar com o dinheiro, como lidar com a brevidade da vida. Lembrar que a gente não vai levar nada material daqui. Lembra daquele louco? Se hoje pedirem a tua alma, o que você tem reservado? Para quem que fica? Entenda o seguinte, ninguém vai para o reino dos céus se para lá já não enviou o seu coração. Só vai para lá quem já enviou primeiramente o seu coração. Quanto mais do céu a gente deseja, menos da terra a gente cobiça. Por isso que Paulo diz o seguinte, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E algo interessante também, o que essa esperança move na nossa vida? O que a esperança nos conduz? A esperança conduz à santidade. Você está vendo que uma vai ligando a outra, vai puxando a outra? Se você tem esperança, a esperança vai ligar você à santidade. Sabe por quê? O reino dos céus é um lugar preparado para pessoas preparadas. Você tem se preparado para se encontrar com o nosso Cristo? Eu preciso fixar mais os meus olhos na eternidade, na vinda de Cristo, na esperança da vida eterna. E você, sim ou não? Você tem pensado muito nas coisas terrenas, esquecido das coisas celestiais?
Você tem jejuado? Você tem orado? Você tem estudado a palavra? Você tem evangelizado? Você tem ansiado pela vinda de Cristo? A sexta coisa que eu preciso melhorar, desenvolver na minha vida cristã, por amor a Cristo, é santidade. Eu preciso me santificar mais. E vocês? O que é santificação? Ela é uma obra de Deus gradual. Ela é um processo do dia a dia, diário. Que Deus, através do Espírito Santo, da palavra e das circunstâncias, ela vai nos moldando para que a gente se torne cada vez mais parecido com quem? Com Jesus Cristo. E entenda que nessa busca pela santidade, não existe santidade sem luta. A santidade, busca de santidade é um combate entre quem? Entre a carne e o espírito. Muitas vezes a gente ganha, mas outra a gente perde. E isso vai depender de quem nós estamos alimentando mais. Então o meu conselho é: deixe a carne passando fome. Alimente o seu espírito. Você tem negligenciado em algum ponto da sua vida a santidade? Eu faço isso, mas tem isso aqui que eu costumo fazer frequentemente. Me ajuda, Senhor. Me ajuda que o Senhor me conceda graça, iluminação, força do Espírito Santo para eu vencer essa dificuldade na minha vida espiritual. Romanos capítulo 12, o verso 1, diz o seguinte: após ele apresentar o plano de salvação, ele vai falar: vamos colocar esse plano de salvação em prática. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. A compaixão de Deus é toda aquela obra que foi mostrada anteriormente. Justificação, santificação, glorificação. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso corpo, veja, a adoração a Deus não é apenas só aqui. A oração a Deus é quando a gente está vivendo a vida com o nosso corpo, com os nossos olhos, com os nossos pés, com as nossas... Sacrifício santo. Pergunte para você mesmo: o que os meus olhos têm visto? O que a minha boca tem falado? Minhas mãos. Para onde os meus pés estão indo? E o meu coração tem desejado o quê? É realmente um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Como é que você trata o pecado? Como se fosse uma brincadeirinha? Assim como Sansão ficava brincando? Esses dias eu vi uma ilustração que eu achei muito interessante. 2 quadrinhos. No primeiro quadrinho, em cima, um rapaz alimentando um gatinho. Olha que coisa mais linda, um gatinho. No quadro, embaixo, aquele gatinho tinha virado um leão e tinha abocanhado ele. O pecado é a mesma coisa. Não brinque, não fique alimentando ele. Que mandamento de Deus eu tenho desobedecido continuadamente, mesmo sabendo que é errado? Qual o mandamento de Deus? Pensa aí com você. Tem um mandamento de Deus que eu sei que é errado, mas eu continuo fazendo. Aí eu pergunto: eu preciso me santificar mais. E vocês, sim ou não? Vai ver agora, olha que coisa interessante. A esperança conduz à santidade, e a santidade conduz ao amor. Quase finalizando. Você tem jejuado? Você tem orado? Você tem estudado a palavra? Você tem evangelizado? Você tem ansiado pela vinda de Cristo? Você tem se santificado? A sétima coisa que eu preciso melhorar, desenvolver na minha vida cristã, por amor a Cristo, é o amor. Eu preciso amar mais. Vocês não, né? Todos nós, né? Eu costumo dizer que amar é mais do que sentimento. Amar é mandamento. Aliás, o maior de todos os mandamentos, né? O amor a Deus e ao próximo. E por que eu finalizei com amor?
Porque o amor envolve e permeia tudo que a gente falou até agora. Deus, Ele é. Logo, qual é a principal característica que um cristão devia ter? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Mas sejamos sinceros, como é que eu tenho tratado o meu próximo? Principalmente aquelas pessoas que estão mais próximas de mim. Ah, mas eu sou uma pessoa que ama a Deus. Meu irmão, se alguém disser que ama a Deus, que não vê, mas odeia o seu irmão que vê, ele é um filho de Gepeto. Ele é um Pinóquio, ele é um mentiroso. Não tem como você amar a Deus e aborrecer ao seu irmão. Mateus 7, 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também. Esse é o resumo da lei dos profetas. Mas é só o próximo, né, meu irmão? Os inimigos a gente não precisa amar, né? Aquele vizinho chato, eu não preciso amar. A minha sogra eu não preciso amar, né? Ouviste o que foi dito: amarás teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Orar pelo inimigo? Você está doido? Para aquela pessoa chata que eu não aguento olhar não escutar nem a voz, nem olhar a cara? Você tem que orar por ela. Orar, meus irmãos, é uma das maiores demonstrações de amor. Será que a gente tem sido egoísta, pensado só na gente? Ou a gente precisa amar mais? Para finalizar, você sabia que uma das maiores expressões de amor, sabe qual é? Vamos lá. Deus amou de tal maneira. Como Deus amou? Dando o seu filho, com qual objetivo? Para que a gente tenha perdão. Uma das maiores manifestações de amor é perdoando. Quer saber se uma pessoa é santa? Se uma pessoa que é, santa é aquele que faz isso? Não. A maior manifestação de santidade é o amor, porque o amor é o resumo de toda a lei. E uma das expressões de amor, para saber se você está sendo uma pessoa amorosa, é o perdão. Você tem perdoado os erros do seu esposo? Você tem perdoado os erros da sua esposa? Dos seus filhos? Dos seus pais? É engraçado que, para nós, quando a gente erra, Senhor, tem misericórdia. Mas quando os outros erram, Senhor, justiça nele. Fala mesmo, Jesus. Misericórdia para nós, justiça para os outros. Meus irmãos, eu preciso amar mais. E você? Agora eu vou contar um segredo para vocês. Falei tudo isso aqui, e agora eu vou contar um segredo para vocês. Você sabe por que eu e você, talvez alguns, né, não, talvez não todos, sabe por que a gente não jejua mais? Sabe por que a gente não ora mais, não estudamos mais a palavra, não evangelizamos mais, não ansiamos mais pela vinda de Cristo, não nos santificamos mais, não amamos mais? Sabe por quê? Porque aquilo que nós amamos e confiamos mais não é a Deus. Aquilo que nós confiamos, amamos mais é a nós mesmos. Não queremos negar o eu, tomar a cruz e imitar Jesus. Observe, nós o amamos porque Ele nos amou. Veja que a primeira ação foi de Deus. Deus agiu, nessa ação houve uma reação. Enquanto a gente não compreender o quanto Deus nos ama, a gente vai amar muito pouco. Lucas, o caso daquela mulher que derramou o bálsamo sobre os pés de Jesus, lembram? Eu lhes digo, olha o segredo de toda a pregação aqui. Olha o segredo. Os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim.
Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Por que eu não estou jejuando? Por que eu não estou orando? Porque você está amando pouco. Sabe por que você está amando pouco? Porque você não entendeu o tamanho do sacrifício, o quanto foi Jesus ir para a cruz para nos perdoar. Olha, quando você entender a grandiosidade, eu vou voltar. Quando você entender o quão pecador você é e o quão grande é o nosso Salvador, se você pudesse, pelo menos por um dia, pelo menos uma hora, passasse no inferno, ou uma hora no paraíso, você ia entender o trabalho, a dor do nosso Cristo e a maravilha que Ele está reservando para nós. Você mudaria completamente o seu jeito de pensar e de agir. Você ia orar mais, você ia buscar mais, você ia evangelizar mais. Por que eu não tenho feito isso? Porque eu não tenho entendido o tamanho da grandeza da obra de Cristo. Conclusão. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. 3 coisas: sonda-me, prova-me e guia-me. Que nós possamos ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu gosto de dizer, um homem seguindo o coração de Deus. Qual é a tua vontade, Senhor? Eu vou fazer. Amém, meus irmãos? Se coloquemos de pé. Que você possa ser sensível à voz do Senhor. E, Senhor, guia-me, Senhor. Governa a minha vida a partir de hoje. Vamos fazer uma oração? Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós expusemos a Tua Escritura, Senhor, a Tua Palavra, e vimos muitas advertências, vimos o quanto precisamos crescer, melhorar, desenvolver, mas nós sabemos que nós não somos capazes sozinhos. Por isso, nessa noite, nós pedimos, imploramos, invocamos o Teu nome, pedindo que o Senhor derrame sobre cada um de nós a Tua graça capacitadora, o Teu Espírito Santo, para que a gente viva uma vida que glorifique o Teu santo nome. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido essa noite, Senhor. Que nós possamos ser pais melhores, filhos melhores, maridos e esposas melhores, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Aguardando ansiosamente, Senhor, pela Tua vinda. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por essa noite. Amém, meus irmãos.